Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, sempre feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu espero que esse tema, que é um tema que eu amo falar, ele contribua ainda mais aí para nosso baú de recursos, de autoconhecimento, de opa, caiu minha luz aqui. Tá viva. Tô viva. Para que ele seja ainda mais um recurso da nossa reflexão a respeito da nossa existência e que vocês aproveitem. Hoje o nosso tema tão querido é energia psíquica. Vamos saber aqui, né, se as pessoas, de modo geral, sabem o que é energia psíquica. A gente vai conceituar o que é energia psíquica de acordo com a psicologia junguiana e vamos falar como é que a gente usa a energia psíquica a favor da nossa existência. Quer começar falando? Sim, olá. Também gosto muito desse tema. Acho que é um tema que pega todos os junguianos, né? Porque é um pouco a base ali do nosso trabalho. A gente está gravando hoje no final do dia. Eu tive um dia assim de bastante atendimentos e até isso tem a ver com o tema, porque foi um dia cansativo, mas eu estou ao mesmo tempo preenchida. Acho que hoje a minha energia psíquica, a minha energia vital, ela tá bem nutrida. Apesar de eu ter sido muito exigida, eu fui me sentindo reenergizada. Que coisa, né? Como é. A gente poderia até começar por aí, que controverso. Um dia cheio de muito trabalho, terminar cheio de energia. Uhum. Por que será? Acho que é justamente isso que a gente vai falar, né? A nossa quantidade de energia psíquica, ela existe dentro de nós como um sistema hermeticamente fechado. É como se a gente tivesse um orçamento psíquico. E o que a gente está chamando aqui de energia psíquica, na verdade, é energia vital também. É que é como se corpo e mente fossem parte de um sistema só. Então, energia psíquica também é energia vital. É aquilo que nos mobiliza e desmobiliza. Né? O que nos energiza e o que nos descarrega. E aí, o tanto de energia psíquica que a gente sente tem a ver com como ela está distribuída dentro da gente. Como é que esse orçamento vai sendo distribuído dentro da gente. Uhum. E é isso mais ou menos que a gente vai falar hoje. Energia psíquica é aquele baú vital que você vem para a vida, com autonomia. Não é um baú que a gente vai lá e mexe. A gente acha que a gente tem essa possibilidade, mas quando a gente fala de energia psíquica, é um circuito. A gente está falando de um circuito fechado, onde a gente não atua. Nós não atuamos aí no território da energia psíquica. A gente vai atuar aqui fora, na consciência, mas efetivamente dentro deste baú que vem com a energia da nossa vida toda, que nada mais é do que a fonte da expressão da nossa existência, a gente não atua ali, a gente não mexe ali. Eu vou usar mais ou menos daqui. Não somos nós que mandamos neste baú, apesar dele ser nosso. Uhum. Já começa a embolar por aí. É verdade. Né? E por que a gente não mexe nesse baú de energia? Porque essa energia, quem atua aqui neste mundo é ego, né? Já falamos disso em outros episódios, mas quem está atuante aqui é ego. E ego vai sentindo aqui e ali e vai se apropriando a este mundo.
Quando eu estou falando de energia psíquica, que nada mais é, nada abarca este mundo interno todo, eu estou falando de um território onde ego não mete o bedelho. Mas essa instância consciente, para que ela tenha um saldo de existência positivo, ela precisa se debruçar a este baú vital, esta fonte sagrada da nossa existência, né? Então, a nossa vida, o que seria uma vida, não gosto muito dessa palavra, mas o que seria uma vida bem-sucedida, uma existência bem-sucedida, de acordo com a psicologia junguiana? Seria uma vida, uma existência que suportasse ao longo do tempo aqui, neste lugar, né, neste território onde a vida se expressa, seria essa tensão, essa dança harmoniosa entre consciência e a vontade, né, de visitar este mundo interno com sua força autônoma, e aí ir fazendo a síntese destes espaços, né, da vida aqui, que acontece aqui, na realidade, no mundo concreto, que é muito diferente da vida que tem aqui dentro. Só que essa falta de educação, nós não somos educados para visitar esse lugar. Então, isso fica uma experiência muito desafiadora para nós, meros mortais. Uhum. Penso um pouco por aí. Acho que até, num primeiro momento, entrar em contato com esse tema é até confuso para a gente, é difícil. Como é que é um território que é meu, mas que eu não tenho muita... não existe controle, eu não controlo, e o que eu faço com isso? Eu entendo que seja um pouco desafiador. Na verdade, por que é desafiador? Porque a gente dá outros nomes para energia psíquica. Uhum. Por exemplo, tem coisas que acontecem e que passa desapercebido. Caguei. Não me tocou, não me chamou a atenção. Agora, tem outras coisas que acontecem e a gente coloca um holofote, e aí a gente enxerga só aquilo, a gente vive só aquilo. Por quê? Porque a energia psíquica está voltada para aquilo. Que às vezes pode estar fora, ou às vezes pode estar dentro. E a gente dá muitos nomes para isso. Ah, tá dando muita atenção, ou isso é falta de força de vontade, ou é muita força de vontade, sabe? A gente dá mais esses nomes. Existe força de vontade ou versus não força de vontade? A gente deveria usar os nomes de energia vital ou falta de energia vital, introversão da energia vital, da energia psíquica. Aonde, isso aqui é só a loucura da nossa... Essas divisões todas, elas não acontecem na vida, né? Tipo, aqui é a energia vital, aqui é o ego, aqui é o inconsciente. Não, tudo ao mesmo tempo. Isso aqui tá tudo movimentando ao mesmo tempo. A gente separa só pra gente tentar entender pedagogicamente, né? Mas, assim, aonde tá a vontade na nossa vida, assim? Onde mora a vontade? Na consciência, né? A vontade mora na consciência. A consciência, ela faz parte da psique, mas ela não é o todo da psique. Ela compõe ali... Ela é, como a gente já falou, ela é o síndico do prédio. Ela é o porteiro ali também. Ela é quem permite que as coisas entrem em contato via consciência com a gente, né? O ego vai permitir quem entra para a consciência ou quem sai. Mas vamos supor, eu tô ali vivendo, tô ali tocando minha vida e tô vivendo lá umas situações no trabalho que estão sendo terríveis para mim. Nossa, uma chefe lá que, nossa, tá pegando no meu pé, a mulher, sei lá, desconfia do meu trabalho, me violenta de alguma forma. Eu começo a ficar muito aflita com essa situação. Aonde eu vivo essa aflição? Na mente ou na energia psíquica? Lá no baú da energia psíquica. Onde eu vivo onde eu faço a experiência do sentir. Geralmente, a gente acha que essa experiência é na mente. E, de certa forma, não deixa de ser. Porque,
né? É a mente quem vai nomear, interpretar isso, tentar se relacionar com isso. Exato. Mas Tentar, né? Porque às vezes não acessa o todo. Exato. Mas o lugar da experiência com a aflição, com o sofrimento, com a angústia, é nesse baú aí da energia psíquica que a gente está falando. É por isso que psicólogo, terapeuta gosta tanto de perguntar: e como você se sentiu? Como foi isso para você? Porque é justamente onde a pessoa vai acessar e conseguir traduzir a experiência da vivência dela. E aí a gente vai conseguir assistir e observar como que a energia psíquica está se manifestando diante daquele evento. Exato. E a gente tem cada vez mais dificuldade para ir para esse lugar onde de fato a gente vive essas experiências profundas da nossa existência, porque eu acho que a gente vive uma ideologia do bem-estar que é muito preocupante. A gente foge a todo custo do sofrimento, de situações aflitivas, angustiantes, a gente não quer ficar nesse lugar. Só que existem as experiências mais significativas da nossa vida, em termos de sofrimento, dor, tristeza, aflições, angústias, elas precisam ser de fato experimentadas. Por quê? Porque a energia psíquica, ela está a serviço da realização da existência e não do ego. Sim, e até em termos assim mais micro, no indivíduo, esse orçamento de energia psíquica, ele é vivo e ele precisa se movimentar. O que mais adoece a psique é a fixação na unilateralidade. O que isso quer dizer? É quando a energia psíquica, ela fixa em um sentido ou um movimento só. Quando ela não se compensa, quando ela não tem contrapontos. Por quê? Vai ficar um evento exagerado na consciência e seu oposto complementar vai ficar gritando lá no inconsciente. E o que a gente hoje mais busca? Quais são os movimentos de energia psíquica que a gente mais busca? Extroversão, que é colocar para fora. Para fora, para fora, para fora. Extroversão nada mais isso. Nada mais, não é mais, né? Além disso, de a gente se pôr para fora, né? E colocar a energia psíquica para fora. Fugir desse lugar interno, desse silêncio interior nosso. E progressão. Então, assim, tem que andar para fora e para frente. Para fora e para frente. Para fora e para frente. Até quando? Eu acho que vale a gente dar um exemplo disso que você falou, né, sobre as polarizações, sobre o oposto complementar. Na psicologia junguiana, a gente entende que esse caminho de integração, ele segue pela união dos opostos. Então, você não estar fixado nem aqui e nem ali. As fixações são sempre perigosas. Né? Então, um exemplo disso, né, de estar fixado, por exemplo, são os radicalismos que a gente vê hoje. Parece que quando eu defendo uma bandeira, me é muito perigoso olhar para o outro lado e dialogar com esse outro lado. De uma vez que eu fecho a porta para esse outro lado, eu me privo desta minha outra parte que me compõe também. Se a gente partir do pressuposto que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, eu já tenho aí um bom exemplo disso. Eu posso ser uma pessoa boa, mas isso não quer dizer que eu não tenha atitudes, pensamentos, desejos que são muito ruins para a minha própria vida e para a vida do outro, inclusive. Quando eu nego isso e eu falo, nossa, eu sou uma pessoa, nossa, porque eu começo, se eu nego a minha parte, eu começo, inclusive, a projetar que todas as outras pessoas que não pensam e não agem como eu são muito ruins. E eu quero aniquilar. Aí eu persigo uma ideia de, assim, se não está comigo, está contra mim. Quero aniquilar a todo custo. Só que isso nada mais é do que a projeção da nossa psique para fora, nesse mundo onde as coisas acontecem. Então, e a projeção é a tentativa da psique de sair dessa unilateralidade, né? Porque se eu estou fixada, eu só enxergo isso na minha consciência. E aí essa projeção, porque assim também, isso não é força da nossa vontade. Quando você encasqueta com um ranço, você consegue
retirar esse ranço? Não consegue. Tenta não odiar uma pessoa que você tá odiando. Nossa, é muito difícil. Né? É quase uma possessão, né? Ao mesmo tempo que eu preciso me servir disso para me questionar de onde vem isso, né? Quando eu rejeito essa pessoa, o que eu rejeito nessa pessoa? É uma boa pergunta. O que eu rejeito nessa pessoa? O que me causa asco, repulsa nessa pessoa? Uhum. Ah, ela é isso, isso e aquilo. Ah, tá. Em algum lugar meu eu sinto isso, isso e aquilo. Porque ao mesmo tempo, né? Quando eu tô no asco pela pessoa, eu tô no sentimento, muitas vezes, do que eu tô sentindo o que eu rejeito, sentindo que justamente eu rejeito nessa pessoa. Sim. Sim. Só Muitas que sem vezes. permissão. Só que sem a permissão. E na sombra. Absolutamente na sombra. Longe, assim, de qualquer holofote da consciência. Uhum. Ai, tá aqui, tá? Não é o tema do episódio, talvez traremos, mas é que é um exemplo que cabe completamente, né? Qual é a sombra do Red Pill? O que ele mais abomina? Rejeição, inferioridade. E aí, quando um masculino adoecido clama para que uma mulher seja sua submissa, é porque ele não consegue integrar e dar conta do lado submisso que existe dentro dele. A dificuldade de se entregar para uma relação sem certezas e sem garantias, de suportar a vulnerabilidade, a inferioridade e todas as humanidades que o encontro com o outro exige. Exato. E aí a violência nada mais é do que essa sombra que toma conta, por falta de simbolização, essa sombra se apodera dessa existência, causando tudo aquilo que a gente vem assistindo tristemente. Até porque quanto menos a pessoa elabora e simboliza, mais ela precisa ir para o concreto. Então você vai ver que as falas são concretas, empobrecidas, unilateralizadas, Infantis, porque é o repertório daquela psique. Que está fixado em um movimento só. De energia psíquica, de extroversão, né? E progressão também. E aí eu fico pensando, né? Na verdade, mais do que aprender intelectualmente, a gente tinha que aprender a adoecer um pouco. A sustentar os lugares dolorosos, desconfortáveis, silenciosos. Esses dias eu sigo uma psicóloga que eu gosto bastante e alguém colocou uma pergunta assim na caixinha dela. Eu terminei um relacionamento que tinha vivido lá uns anos com a pessoa e eu estou muito triste, tipo, o que fazer? Terminei há um mês e ainda... Olha isso. Terminei há um mês e ainda estou me sentindo muito triste. O que fazer? E aí ela respondeu assim, minha querida, se você terminou um relacionamento que para você foi emocionalmente significativo, como é que depois de um mês você deseja não estar mais sentindo tristeza? Então, assim, onde a gente está, que a gente está a todo custo... Passando por cima de tudo, né? Perseguindo desesperadamente um estado onde dor, desconforto, silêncio... Eu não quero experimentar. Agora, como é que a gente vai viver a nossa existência sem essas experiências? Como é que a gente chega no sentido? Como é que a gente faz a passagem da expectativa, né? Porque o ego, ele vive submetido ao mundo das expectativas. Já o self, ele não se submete a esse mundo. É por isso que fica essa tensão entre ego e self, entre mundo externo e mundo interno.
entre consciência e energia psíquica? Porque energia psíquica está a serviço da existência. O self está a serviço do sentido. E muitas vezes, no mundo da expectativa, das adaptações, o inconsciente ele vai atrapalhar os projetos do ego. Vai. Agora, como é que eu vou fazer a experiência de uma existência profunda e verdadeira sem passar pelo sentido? Mas se a gente é ensinado que só o que presta, que a gente vai pertencer e sobreviver só na extroversão, que é se mostrando, vivendo para fora, mostrando que eu tenho aquele carro, que eu faço aquela viagem, que eu sou feliz, que eu sou legal, que eu sou muito comunicativa, forte diante das que eu sou coisas. forte, que eu dou conta, que eu tenho muitos amigos, por aí vai, que eu sei falar muito, né? Ou que eu vou progredindo na vida, progredindo de relação em relação, progredindo de emprego em emprego, progredindo financeiramente. Como é que eu vou entender que é seguro e necessário, não é só seguro, é completamente necessário ir também para dentro e para trás? Exato. Eu vou fixar numa unilateralidade. E aí, o que é isso, a expressão disso nos sintomas? Muito é megalomania e uma extroversão, uma eloquência, né? Ansiedade. E a ansiedade é a progressão. Ansiedade, Porque é né? viver no futuro, é viver antecipadamente, né? No medo. A ansiedade, quando a gente fala de energia psíquica, ela está diretamente ligada a uma necessidade de controle desse mundo interno. Só que como isso não existe, o que aparece é sintoma, e a gente não se dá conta disso. E aí a gente quer resolver o sintoma aqui também, longe desse espaço. Uhum. E aí a gente não consegue, fica patinando nessa experiência, achando que a nossa vida, meu Deus, porque a minha vida não dá certo. E, É que os sintomas, eles são grandes agentes da energia psíquica. Exatamente. Né? Quando a energia psíquica ela não pode agir criativamente, autorregulando a expressão da nossa psique, o sintoma ocupa esse lugar, essa função. E a gente enxerga o sintoma sempre como algo muito ruim. Não que ele não cause dor e desconforto, mas qual que é a função que ele tem ali? Uhum. E a outra unilateralidade também é perigosa, né? Que a gente falou da extroversão, da progressão. Mas existe também a introversão, que é viver com a energia para dentro. Exato. Né? O mundo interior, o submundo. E tem uma outra coisa aí muito perigosa também. Eu não sei se fica muita viagem aqui, mas quando a gente se identifica com o self e vive essa experiência do mundo interno, se achando Deus da própria existência e da própria vida, porque aí também é um baita de um problema. Sabe a imagem que me vem? É assim, a gente se identificar com o self é a gente querer colocar o mundo dentro da nossa experiência interna. Exato. Sabe? É engolir. Sabe aquele globinho que a gente tinha quando era criança? E eu querer submeter o mundo à minha própria experiência interna. E não é, a gente é uma partícula, né? A gente faz parte do cosmos, mas a gente é uma partícula. E acho que isso é interessante a gente pensar quando a gente está falando assim de... isso conversa com a energia psíquica também, porque tem a ver com lei da atração, sabe? Tem a ver com simbolizar, tem a ver com sincronicidade, né? A nossa psique, ela vai conseguir trazer sentido, significado e experiências para um evento e a gente vai se identificar com a sincronicidade. Mas isso ainda assim é subjetivo. Uhum. O que é um símbolo para mim, uma experiência e uma sincronicidade, ela é minha. Ela não pode ter um caráter universal. Porque aí, se ela tiver um caráter universal, aí eu vou para esse lugar do endeusamento. Exato. Exatamente. Nossa, você deu um exemplo assim
Nossa, você trouxe palavras para o que eu estava nessa brisa outro dia e eu não consegui explicar para mim mesma do jeito que você explicou. A identificação com o self, né? Quer dizer, o self é aquilo que mais defende a expressão da minha existência, a expressão da minha alma. Em contrapartida, se eu vou muito para fora, eu me distancio, eu perco a conexão com esse self, com essa fonte do sentido da minha existência. E se eu vou muito para dentro, eu submeto o mundo ao meu próprio, entendeu? Eu sou o Deus. A minha própria lei, a minha própria leitura, a minha própria experiência, a minha própria ótica. Por isso que quando a gente vai simbolizar na psicoterapia, a gente trabalha com a subjetividade da pessoa. Para você, a leitura que você fez da experiência, o significado, parece isso, isso, isso. A gente trabalha sempre com hipóteses. Exato. Porque cada verdade é uma verdade, cada subjetividade é uma subjetividade, e uma não precisa anular a outra. E por isso que quando um paciente traz um sonho, por exemplo, né? Outro dia eu vi um meme na internet falando assim: odeio que eu levo sonho para o meu psicólogo, e ele fala: o que significa para você? Se eu estou levando para ele, é porque eu quero que ele me diga, né? Não é? Mas é porque justamente isso, nós junguianos e psicanalistas que trabalham com sonho, a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é: o que você pensou sobre esse sonho? Né? Se esse sonho pudesse te trazer um sentimento, um pensamento, um insight, o que ele traria? E aí vai adentrando os símbolos. E a gente não falou sobre sonhos ainda, né? Vamos chegar lá. Para um episódio. A gente outro dia quase falou, né? Uhum. E no final das contas mudamos o tema. Vamos falar. Acho que é bem bacana isso. Mas por quê? Porque o sonho, ele fala do universo daquele indivíduo. Às vezes eu sonho uma temática muito parecida com a dela, mas que para mim vai ter um sentido e para ele tem completamente outro. Então essa experiência, ela é individual. A nossa existência, ela é individual. Por isso que, né, o Jung fala o termo individuação. O que é individuar? É tornar-se, é ir, né, me tornando quem eu nasci para ser. Por que Jesus é o arquétipo do self, né? O arquétipo da realização? O Jung, ele estudou muitas religiões e ele traz a pessoa de Cristo como o arquétipo da realização. Por quê, né? Porque ele foi quem ele nasceu para ser, do início ao fim, sem fugir de nenhuma experiência. Então, o deserto ali da vida de Cristo, as narrações de deserto e de tentação, nada mais é, dentro da psicologia junguiana, de forma alguma eu quero esvaziar a Sagrada Escritura, pelo amor de Deus, né? Mas as experiências ali todas narradas, das experiências de deserto e tentação, são um encontro de Cristo com a própria sombra. Até que ele tenha a culminância, né? A ressurreição é a grande expressão do sentido da existência dele. É por isso que ele acaba virando um modelo universal de individuação. Uhum. Porque ele vive, nesta pessoa, na pessoa de Cristo, não existe cisão entre ego, persona e sombra. Está tudo integrado. Ele não foge ali. Uhum. E por que ele ganha a cruz? Justamente porque ele não submete o seu ego às adaptações todas que exigiam dele ali naquele momento. Que era o quê? Extroversão e progressão. Você não é rei? Pula daí. Salva-te a ti mesmo. E ele salva. Introvertendo e regredindo. A gente tá falando simbolicamente. Simbolicamente, pelo amor de Deus. Não estamos falando aqui teologicamente, nos entenda. Não, e que também não é para ser imagem e expressão de Cristo nesse sentido. Não. Né? Cada um tem a sua experiência religiosa. E aqui nós não estamos falando de religião, porque Jesus acaba sendo... É de experiência mitológica até, né? Exato. Cristo é uma figura dentro da psicologia junguiana. Cristo é uma figura arquetípica, não tem nada a ver com religião aqui. Né, que fique claro. Mas aí a gente estava falando de introversão, né? Que é quando a energia psíquica vem para dentro, e quando isso está demais, pode ter identificação com o self, né?
mas é aonde a gente traz o significado, o sentido da experiência. A gente se conecta, traz a experiência para dentro e depois faz a extroversão de novo, vive isso fora. E aí depois traz para dentro de novo. Por isso que precisa ter essa compensação, um pouco dentro, um pouco fora. Se eu fico fora demais, eu fico robotizado e aí vou vivendo igual um zumbi sem alma. Se eu fico dentro demais, eu me fecho no meu mundo e aí eu quero viver só a experiência da introversão. Eu não consigo me conectar com aquilo que está fora e eu posso ficar zumbi também, de certa forma. Né? Eu não tenho conexões. E como é que eu faço essa experiência da energia psíquica desse mundo interno? Saindo do automático. Essa é a saída. Saindo do automático. Observando assim, para mim são setas. Para onde eu estou sendo chamado agora? Para fora ou para dentro? Tá para cima ou tá para baixo? Se fazendo boas perguntas. Mais do que buscando respostas, se fazendo boas perguntas. É um bom caminho para se conectar com esse mundo interno. Uhum. Quando eu penso em tal coisa, vamos pensar assim, estou numa dúvida aqui de transição de carreira. Uhum. Quando eu penso em tal possibilidade, o que eu sinto? Como é quando eu me enxergo ocupando esse lugar? O que o meu corpo expressa? Uhum. O que a minha intuição traz de insight? Como é que está sendo essa vivência, essa experiência? De onde vem este desejo? Que é basicamente o que o terapeuta faz na análise. E que a gente super pode fazer. Não estou dizendo que, né? A gente pode fazer na terapia. Gente, né? E a pessoa vai aprendendo a fazer com ela, né? A gente aprende, exato. A gente aprende. Eu lembro que logo quando eu comecei a fazer psicoterapia lá atrás, né? E o meu psicólogo da época, ele gostava muito de olhar para os meus sonhos, eu tinha sonhos muito simbólicos, né? Tinha dia que eu chegava lá, depois de 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos de terapia, tinha dia que eu chegava lá e eu falava para ele, então, eu sonhei isso, e assim, porque eu pensei isso, eu acho que isso significa tal coisa, assim. Eu fui ficando muito, ganhando habilidade naquilo, porque a gente aprende de fato. Quando o terapeuta vai nos ajudando a fazer muito essa função de analista da própria vida. Claro que dentro do nosso conflito, principalmente quando ele está muito grande, a gente fica esquizofrênico dentro do nosso próprio conflito. E é bom esse olhar do terapeuta que nos ajuda a ganhar distância, né, do caldeirão ali das emoções. Mas essa é a intenção. À medida que eu vou fazendo, eu vou ganhando mais intimidade nesse lugar. Esse território vai ficando mais familiar para mim. Esse é o grande objetivo da psicoterapia, mediar essa conexão, esse encontro com a gente mesmo. Né? Para que a gente se sente nesse lugar e se sinta em casa dentro da gente mesmo. Tem gente que nunca fez isso. Sim. E, na verdade, o que a gente vai fazer na análise é exercitar a atitude oposta. Se a gente for parar para pensar. O terapeuta, ele é um facilitador da atitude oposta. Se a pessoa está muito para dentro, né, introvertida e para baixo, a gente precisa primeiro trabalhar um pouco aquilo ali, né, e como é que é esse mundo interno, essa leitura, essa subjetividade. E se está numa regressão, trabalhar aqueles traumas ali do passado. A regressão traz muita gente para o passado, para o que aconteceu, para os traumas, ou a melancolia, ou eu era feliz e não sabia. Tudo que tem a ver com essa pitadinha de passado. Beleza, a gente vai cuidar disso, trabalhar, dar sentido para isso. Só que para que aquela psique se estruture, para ir um pouco também para fora e para cima. Ou às vezes é para fora e na regressão, né? Não necessariamente precisa ter essa combinação. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que um paciente vem assim enlutado para a gente. Fez lá uma experiência, teve lá uma experiência de luto. Eu tenho exatamente casos assim de um paciente que perdeu a mãe e ele fugia dessa experiência do luto a todo custo, evitava, né, a todo custo esse lugar. E aí a gente vai ajudar esta pessoa a se sentir segura para visitar este lugar, a passar por essa experiência que faz parte da existência dele, não tem como fugir daí. Para que ele ganhe recurso de olhar e cuidar e gerenciar essa dor terrível.
Ao mesmo tempo que nós temos outros casos, tantos, de pessoas que ficam fixadas lá. E a gente precisa trazer para o hoje. E é por eu isso que, para mim, a psicologia junguiana faz todo sentido. Porque essa união dos a opostos, gente ela precisa olhar. E isso acontece na atitude prospectiva. Beleza, a gente vai lá dentro, no fundo do baú, vai lá no passado, traz para o hoje e agora. O que eu vou fazer com isso? Para quê? Qual é o sentido disso? E aí eu vou integrando passado, presente e futuro. passado, presente e futuro, vida e morte, para fora e para dentro, bom e ruim. E até porque, quando a gente entende também isso dessa lambança, dessa manifestação da energia psíquica, a gente também consegue respeitar as diferenças de como cada um opera no mundo. Porque cada perfil vai ter as suas maiores tendências. E dentro da psicologia junguiana, Jung chamou isso de tipos psicológicos. E aí ele vai lá nomear um pouco de como é que cada psique, cada perfil, são 16 perfis, mais ou menos, como eles funcionam de acordo com essa economia da energia psíquica. Tá mais para fora, tá mais para dentro, sente mais, pensa mais, como é? Esse também pode ser um tema para um próximo episódio, que Cláudia Oliveira, gente, é expert em tipos psicológicos. Também não é bem assim. Mas eu adoro. Nossa, eu adoro. Ela manja demais de tipos psicológicos, ama falar disso, explica maravilhosamente bem. Então tá aí um tema que ela já me chamou outras vezes e eu já fugi umas 2 ou 3 vezes, porque eu não tenho muita habilidade, eu precisaria dar uma estudada. Diz ela que eu me garanto, mas eu tô fugindo desse lugar. Se garante super. Só não tá sabendo nomear. Porque, basicamente, o analista junguiano, ele pode não dar nome de tipos psicológicos, mas a gente trabalha da experiência, com o simbólico disso, com a experiência. A gente trabalha justamente com isso, sendo o contraponto da atitude unilateral, desenvolvendo as funções inferiores. E eu sou apaixonada por isso. E sabe que, assim, isso é um assunto que sempre me intrigou. Eu me lembro, desde criança, ser muito observadora e ficar pensando, por que cada pessoa funciona de um jeito? Por que eu sinto assim e fulano sente de outro jeito? Eu me sentia um ET. Por que eu me importo tanto com uma coisa quando ninguém aqui se importa? Por que uma coisa para mim é tão simples e para o outro é tão difícil? Ou por que para o outro é tão fácil e para mim é tão difícil? Exato. E aí, na psicologia, entendendo isso, nossa, fez todo sentido. E aí, por isso que ao mesmo tempo que a gente se individua e a gente vai aprendendo a se tornar quem a gente vai conseguindo ter estrutura, tolerância e habilidade para ter a alteridade, que é tolerar e respeitar o outro sendo quem ele é. Custe, às vezes, o que custar. Com o seu próprio processo ou não. Exato. Às vezes o outro não se põe em processo, mas eu também, pela vivência da alteridade, preciso encontrar formas de... Sim. E sabe que, assim, quando a gente fala de orçamento de energia psíquica, isso é individual, só que isso também é coletivo. Em que sentido? Até na primeira metade da nossa vida, a nossa energia psíquica, ela está mais a serviço da sobrevivência, de pertencer socialmente, de ser útil no mundo, de sobreviver financeiramente. Então, nossa energia psíquica está muito mais voltada para fora, né? Ela vem até aqui no seu auge. Passando-se a primeira metade da vida, a tendência dela é vir mais para dentro, as coisas... Por isso que a gente fala crise de meia-idade, a metanoia, é porque aquilo que eu construí já para fora, o jeito que eu vivi, é quase uma morte e renascimento. Já não vai fazendo tanto sentido, porque o meu orçamento de energia psíquica, ele vai se transformando, ele vai se transmutando. E isso precisa ser mais falado, isso precisa ser mais permitido. Nas mulheres, isso vem muito na menopausa também.
Total. Sabe, e é por isso que eu, na minha cabeça, eu de verdade, eu não consigo olhar para a experiência da vida como se essa experiência, não sendo essa experiência, um projeto espiritual. Para mim, eu não sei, tá? Eu posso estar viajando muito na maionese, enfim. Tô falando que Transcendência. essa é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu acho que tudo que a gente vive está a serviço do sentido da nossa existência. Isso é bem desafiador. Mas é como eu reconheço. Se não, assim, como é que seria uma lógica de sentido se não fosse assim, sabe? Essa é a minha opinião pessoal. Enfim, cada um tem a Se não sua. tivesse que ter um sentido maior. Um sentido que transcende. Porque assim, a gente chega no auge até as nossas capacidades fisiológicas, né? Elas vão ficando limitadas justamente porque os chamados precisam trazer para dentro, né? Os desafios não são só tanto para fora, eles são para dentro também. E você falou aí da menopausa, né? E precocemente eu tô vivendo esse momento agora na minha vida e eu busco tudo aquilo que eu preciso buscar de cuidados e recursos para lidar com todas os desafios todos que vão aparecendo na vida, mas eu dei uma sofrida aqui grande com fogachos, por exemplo, e aí um dia, e até acho que foi depois de uma conversa com você e tal, e da minha terapia, eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, fogacho, fogo, o que eu estou precisando transformar? O que está precisando queimar? Porque o fogo, ele por si, ele é um elemento de transformação. Ele muda o estado das coisas. De um É um estado catalisador de transformação, né? Enfim, e aí eu me pego muito pensando nisso. Quando eu consigo perceber, é claro, agora eu estou melhor. Mas quando eu estava no auge do sofrimento, que aquilo vinha de um jeito ruim, desconfortável, até doloroso. Às vezes eu falava, cara, às vezes é tão forte, eu falava na minha terapia que eu tenho vontade de chorar, assim, é muito, muito desagradável mesmo, né? Os fogachos. E aí eu muito tenho pensado, apesar de eu estar melhor, já busquei meus recursos médicos que podia, mas eu tô me pondo muito nesse lugar aí, me entendendo nessa fase da vida, onde a minha vida está com uma série de chamados e transformações mesmo, de um estado para outro. O que está dentro de mim está pedindo para ser renovado, transformado mesmo, sabe? E se não for isso, se eu estiver errada, eu tenho certeza que eu não estou perdendo tempo. Eu tenho certeza que isso vai ser útil para mim de alguma forma, dentro daquilo que eu me proponho a ser como gente. E isso é integração, porque assim, buscar sentido e simbolizar não é romantizar a experiência de forma alguma. Não. Tanto é que eu busquei as vias, né, que eu podia buscar para eu me sentir melhor, é óbvio, porque ninguém merece ficar aí nesse lugar, e sou privilegiada por isso. Mas é por isso que a gente precisa, assim, respeitar o processo e ter consciência do nosso limite. Porque não precisa viver o processo, não deve, não precisa, não deve ser um martírio. Exato. Até porque encontrar os nossos limites também é parte do processo. Sim. E às vezes isso vem muito no corpo, né? Assim, muito dos nossos maiores desafios vem no corpo. E eu tinha acabado de vivenciar um processo também, onde eu cheguei no meu limite, e eu falei pra Ju exatamente essa frase, deve ter sido nesse dia. Ô, Ju, até que hora tem que arrastar o cu na brita? Não precisa. Não precisa sofrer desse jeito pra gente integrar as coisas. Não, eu não vou me sacrificar mais do que as situações exigem. Não vou. E sabe que eu fiquei brisando também sobre tudo isso que a gente vem falando e essa questão aí de como o feminino tem aparecido na sociedade e tal. Sim, a mesma coisa que a gente faz com a menopausa é o que a gente precisou fazer ali com o sangue da mulher. A gente precisou trazer luz.
A gente precisou ressignificar, trazer a potência do sangue. Você A diz gente lá precisa- no primeiro rito de passagem. Isso, enquanto sociedade, a gente precisou trazer a força e a potência desse sangue. Isso não é sujo, isso não é errado, isso não tem que ser escondido. E o A quanto gente precisa isso incluir a força do feminino. Só que a gente precisa fazer a mesma coisa com a menopausa. Porque viver a menopausa não é deixar de ser mulher. e É o uma quanto fase do feminino. o quanto isso para nós está ligado à nossa jornada da heroína, né? Na fase progressiva, de fato, da nossa vida, de ir mesmo para esse mundo da conquista, né? Da ascendência da nossa existência. E aí, depois, essa fase que a gente está chamando de metanoia, ela nada mais é do que uma curva aqui, onde a gente vai começar a descer. Só que essa descida, ela não é de qualquer jeito. Essa descida é ressignificando o que foi a subida. Então, que pena que a nossa sociedade ela é tão vazia dos ritos de passagem, né? Mas se a gente fosse usar disso em favor do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, enfim, psíquico, isso é um recurso imprescindível. Simbólico imprescindível. A nossa psique, ela precisa do simbólico. O simbólico é esse território por excelência onde a psique faz a sua autorregulação. Se ela não encontra isso, descontroladamente, isso vai para a materialização. E é onde a gente vê as coisas terríveis que a gente vem vivendo. O que a gente quer dizer com isso? Quem nunca fantasiou que queria dar uns tapas na cara do outro? É isso. Né? Quem nunca fantasiou que queria largar tudo, vender tudo e morar na praia? Quem nunca matou alguém no pensamento? E a gente precisa... Atire a primeira pedra. Quem nunca quis entrar na carreta furacão? Largar tudo, entrar na carreta furacão. Ano passado, nossa senhora, toda semana eu queria largar tudo, entrar na carreta furacão. Quem nunca foi a dançarina tal? Quem nunca foi a atriz tal? Quem nunca foi a médica tal? A gente precisa da imagem, porque se a gente não vive a imagem psíquica, a gente não dá vazão à energia psíquica e a gente precisa viver tudo isso na concretude. E aí a gente vai se estrepar e muito. Um dia, eu nunca vou esquecer, para a gente fechar aqui, que o nosso tempo já está dando. Eu acho que eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos, era meu aniversário, e eu estava lavando louça, e até então ninguém tinha se manifestado para mim, sabe? Só as pessoas da minha casa ali mesmo, já tinham me dado parabéns, tudo. E eu estava lavando louça, e eu estava com uma raiva danada das pessoas, dos meus avós, dos meus tios. Como assim ninguém lembrou do meu aniversário? E tava aqui, ó, brigando com eles. Eles também vão ver que não sei o que, não sei o que. E aqui, ó, eu já tava brigando com eles. Porque eu vou falar isso, Gente, a gente precisa disso. Porque se eu reprimo isso pode de fato virar uma briga lá. Quando eu ver meu avô, eu vou xingar ele. Depois, balela, apareceram lá em casa no final do dia com bolo e porque parabéns. A gente faz uma catarse disso ali um pouco na imagem também. Eu dou vazão para o que eu estou sentindo, eu vou dialogando com isso, né? Eu preciso desse contato com esses conteúdos todos, senão eles vão para onde? Pro fundo do baú. Ai, amei. Amei, gente. Obrigada por mais um episódio. Se vocês ainda não foram lá avaliar o nosso podcast, por favor, façam isso. É muito importante para a gente e ajuda o nosso conteúdo a chegar para outras pessoas. Compartilhem. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem com alguém que vocês sabem que gostam de refletir e, enfim, gostam de temas assim, de provocações, enfim, aproveitem desse conteúdo que ele é feito com muito carinho, com muita dedicação. Sim, tô animada já pro próximo. Não é? Um beijo e até o próximo. Boa semana para vocês. Boa semana. Beijo.